La speranza non delude. A esperança não decepciona. O podcast que leva até você a bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025. Para você ouvir, conhecer e bem viver o ano jubilar. Episódio 5. Olá, eu sou o jornalista Jorge Teles, da Diocese de Guarapuava, no Paraná. E eu sou a jornalista Karina de Carvalho Nadal, do Regional Sul 2 da CNBB. Hoje em nosso podcast, A Esperança Não Decepciona, continuaremos a falar sobre os sinais de esperança, apresentados pelo Papa Francisco na bula de proclamação do Jubileu Ordinário do ano de 2025. A esperança não decepciona. O trecho que escutaremos reflete sobre a necessidade de oferecer sinais concretos de esperança a realidades humanas fragilizadas. O Papa Francisco destaca o papel essencial da solidariedade e da compaixão para com os doentes, os jovens, os migrantes, os idosos e os pobres. Grupos que frequentemente enfrentam dificuldades como o abandono, a desesperança e a exclusão social. O Papa Francisco enfatiza também a importância de gestos concretos de acolhimento, valorização da dignidade humana e compromisso social, chamando a Igreja e a sociedade a trabalharem juntas na construção de um futuro mais justo. Ouçamos esse trecho da bula, narrada pelo padre Jean Patrick Soares. Parágrafo 11. Sinais de esperança hão de ser oferecidos aos doentes, que se encontram em casa ou no hospital, que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no carinho que recebem. As obras de misericórdia são também obras de esperança, que despertam nos corações sentimentos de gratidão, e que a gratidão chegue a todos os profissionais de saúde que, em condições tantas vezes difíceis, desempenham a sua missão com solícito cuidado pelas pessoas doentes e mais frágeis. Oxalá não falte a atenção inclusiva por todos aqueles que, encontrando-se em condições de vida particularmente extenuantes, experimentam a sua própria fragilidade. De modo especial, se sofrem de patologias ou deficiências que limitam fortemente a autonomia pessoal. O cuidado para com eles é um hino à dignidade humana, um canto de esperança que exige a sincronização de toda a sociedade. Parágrafo 12. E de sinais de esperança também tem necessidade aqueles que em si mesmos a apresentam, os jovens. Muitas vezes, e infelizmente, veem desmoronar-se os seus sonhos. Não os podemos decepcionar. O futuro funda-se no seu entusiasmo. Como é belo vê-los irradiar energia, por exemplo, quando voluntariamente arregaçam as mangas e se comprometem nas situações de calamidade e mal-estar social. Já é triste ver jovens sem esperança, se bem que se torna inevitável viver o presente na melancolia e no tédio, quando o futuro é incerto e impermeável aos sonhos. O estudo não oferece saídas e a falta de emprego ou de um trabalho suficientemente estável corre o risco de suprimir os desejos. A ilusão das drogas, o risco da transgressão e a busca do efêmero criam nos jovens, mais do que nos outros, confusão e escondem-lhes a beleza e o sentido da vida, fazendo-os escorregar para abismos escuros e impelindo-os a gestos autodestrutivos. Por isso, que o jubileu seja na Igreja ocasião para um impulso a favor deles, com renovada paixão. Cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenhamo-nos próximo dos jovens, a alegria e a esperança da Igreja e do mundo. Parágrafo 13. Não poderão faltar sinais de esperança em relação aos migrantes, que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e suas famílias. Que
que as suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamentos. Ao acolhimento, que no respeito pela sua dignidade abre os laços a cada um deles, junte-se à responsabilidade, de modo que a ninguém seja negado o direito de construir um futuro melhor. Há tantos exilados, deslocados e refugiados que, por acontecimentos internacionais controversos, são forçados a fugir para evitar guerras, violência e discriminação. Sejam garantidos a segurança e o acesso ao trabalho e à instrução, instrumentos necessários para a sua inserção no novo contexto social. Possa a comunidade cristã estar sempre pronta a defender os direitos dos mais débeis. Generosamente, abra de par em par as portas do acolhimento, para que nunca falte a ninguém a esperança de uma vida melhor. Ressoem nos corações a palavra do Senhor, que na grande parábola do juízo final disse: Era estrangeiro e acolheste-me, porque sempre que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. Mateus 25, 35, 40. Parágrafo 14. Sinais de esperança merecem-nos os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar. É um empenho da comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. Dirijo um pensamento particular aos avós e às avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria de vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, que neles encontram as suas raízes, compreensão e estímulo. Parágrafo 15. E sentidamente invoco a esperança para os milhares de milhões de pobres, a quem muitas vezes falta o necessário para viver. Face à sucessão de renovadas vagas de empobrecimento, corre o risco de nos habituarmos e resignarmos. Mas não podemos desviar o olhar de situações tão dramáticas, que se veem já por todo lado, e não apenas em certas zonas do mundo. Todos os dias encontramos pessoas pobres ou empobrecidas, e por vezes podem ser nossas vizinhas de casa. Frequentemente, não têm uma habitação, nem alimentação suficiente para o dia. Sofrem a exclusão e a indiferença de muitos. É escandaloso que, num mundo dotado de enormes recursos destinados, em grande parte para as armas, os pobres sejam, abre aspas, a maioria, milhares de milhões de pessoas. Hoje são mencionados nos debates políticos e econômicos internacionais. Mas, com frequência, parece que os seus problemas se coloquem como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente, quando não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora de implementação concreta, permanecem frequentemente no último lugar. Fecha aspas. Não esqueçamos, os pobres são quase sempre vítimas, não os culpados. Finalizamos hoje o tópico Sinais de Esperança, da bula de proclamação do Jubileu Ordinário do ano de 2025. E para comentar sobre esse trecho, convidamos o padre Alex Nogueira, da Diocese de Jacarezinho. Escutemos. Queridos ouvintes do podcast A Esperança Não Decepciona, aqui é o padre Alex Nogueira. Envio também uma saudação aos jornalistas Jorge e Karina. Nós estamos no tempo do Jubileu da Esperança. O Papa Francisco, na sua bula de proclamação do Jubileu do ano de 2025, nos dá diversas orientações para vivermos bem este tempo de esperança. Entre elas está o fato de termos sinais de esperança muito concretos na nossa vida, que devem ser vividos pelas obras de misericórdia espirituais e também corporais.
diversos grupos devem ser por nós acolhidos e também evangelizados, entre eles os doentes, os jovens, migrantes, os idosos, os pobres. Iniciemos aqui a falar primeiro pelos doentes, pessoas que precisam da nossa proximidade, do nosso carinho, da nossa gratidão, de uma visita da nossa parte. Os jovens, que nós vemos com esperança de futuro, muitos deles agora no desemprego, em desilusões, alguns no risco de vícios, de desesperanças. Que os nossos jovens recebam também sinais de esperança da nossa parte e de toda a igreja. Recordo também os migrantes. Lembremos de Mateus capítulo 25, versículo 35. Era estrangeiro e me acolhestes. Portanto, vemos nos migrantes o próprio rosto de Jesus. Recordemos o outro grupo dos idosos que frequentemente acabam na sociedade de hoje marcados pela solidão. Cabe a nós sermos sinais de esperança a eles, eles que são referência de sabedoria e de experiência. Saibamos também, por fim, cuidar dos nossos pobres, que são esquecidos e que às vezes de nossa parte nós vemos apenas atitudes de indiferença. Saibamos assim amar Jesus Cristo também nos pobres e estender a mão a todos os necessitados, aliviando seus sofrimentos, sendo um sinal concreto da esperança que está plantada em nossos corações por Jesus Cristo. Deste modo, eu desejo que este jubileu reafirme a esperança e a fé no seu coração, vivendo esperança e fé em atitudes concretas de caridade. Deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes e também aos jornalistas, o Jorge e a Karina. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Padre Alex, e que sejamos sinais de esperança nesse ano jubilar. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Lembrando também que você pode aqui no podcast acompanhar a íntegra desta bula. Vamos semear a esperança, compartilhando esse podcast nas suas redes sociais e enviando aos amigos. No próximo episódio, começaremos a abordar o tópico Apelos em favor da esperança. Será no dia 9 de julho. Esperamos por você. A Esperança Não Decepciona, o podcast que leva até você a bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025.